Se você, ou se o seu pai, ou se a sua mãe, se o seu avô, se a sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô tem precatório para receber, deixa aí nos comentários. Com a aprovação, do pagamento dos precatórios, o governo pretende em 2024 encerrar o pagamento de todos os precatórios atrasados. Mas com relação ao bônus salarial, olha só o que acontece. Mas aí fica a nossa pergunta, Para você aí que estava esperando o abono salarial, por que o governo não libera 20 bilhões, 22 bilhões, mas libera 93? Ou seja, nós estamos vendo aqui 2 pesos e 2 medidas. Ah, doutor, mas os precatórios são direitos reconhecidos na justiça. Sim, o abono salarial também é um direito reconhecido na Constituição Federal, mas não é um direito que está sendo garantido. Por que nós estamos tendo 2 pesos e 2 medidas? Meus doutores, é muito dinheiro. Olha só o quanto foi liberado pelo governo federal. 93 bilhões, 143 milhões, 160.563 reais. E esse dinheiro foi liberado para quê? É o dinheiro referente ao pagamento do que nós chamamos de precatórios. Foi um crédito ali extraordinário aberto pelo governo depois de uma decisão do STF. Mas aí a pergunta que eu me faço é, o governo está abrindo crédito para pagar 93 bilhões de reais, de precatório. Mas por que não paga, por exemplo, o abono do PIS, que seria ali 22, 23 bilhões de reais? Praticamente é 1/5 desse valor que foi ali aberto pelo governo federal de precatórios que já estão sendo pagos para saque já no mês de fevereiro. E por que o STF, que é o mesmo que aprovou que o governo pagasse esses precatórios, também não é o mesmo que aprova para revisão do FGTS? Não sei por que isso acontece, mas vamos aqui explicar para você que precatórios, o que é isso, precatórios, que é a primeira vez que eu estou falando desse assunto aqui no canal, porque algumas pessoas perguntaram para mim, doutor, fala dos precatórios aí, como eu nunca falei, é a primeira vez que eu vou falar, e vou falar logo trazendo essa notícia, O governo aí autorizou através da medida provisória 1.200 de 2023 o crédito extraordinário de 93 bilhões de reais que será pagos em precatórios. O que são os precatórios? De maneira resumida para você, precatórios nada mais são do que dívidas do governo com pessoas físicas ou com pessoa jurídica. E essas dívidas são dívidas que não há mais como recorrer. O governo perdeu e agora tem que pagar. Mas aí por que saiu agora essa decisão do STF dizendo que tem que pagar os precatórios se a dívida já não estava reconhecida? Pois bem, entenda só uma coisa. No governo anterior, no governo Jair Bolsonaro, em 2021, para evitar o rombo nas contas públicas, vamos dizer assim, o que aconteceu? Foi criada uma emenda constitucional, a de número 114 de 2021. Nessa emenda, todas essas obrigações de pagar do governo com pessoas físicas ou com pessoas jurídicas, o que aconteceu? O governo falou assim, para quem a gente estiver devendo acima de 60 salários mínimos, nós vamos adiar esse pagamento. Não vamos pagar agora não, tá bom? Só para depois. E outro detalhe, e para quem a gente deve aí o antigo Fundeb, eu vou parcelar. Então o governo iria adiar o pagamento para quem lhe devia acima de 60 salários mínimos e o antigo Fundeb ele iria parcelar. Só o que aconteceu? Aí ficou atrasado os precatórios e tal, aquela coisa toda. Aí entra o governo Lula e aí o governo Lula vai até o STF e pede então ali que seja revisto isso. Por quê? Porque nas contas do governo, esses precatórios, se não fossem pagos, iriam gerar uma dívida em 2027, chegando ali, hoje, sairia de 93, para até 250 bilhões de reais em 2027. Por quê? Iriam ocorrer juros e multas. Então, esses 95, 93, se não fossem pagos, eles iriam gerar uma multa ali, com juros e encargos, iriam gerar um valor de até 250 bilhões de reais, o que estaria quase inviável pagar esse negócio. Então, o STF foi lá, fez uma votação em relação aos precatórios e agora o governo, então, foi liberado para poder fazer o pagamento desses precatórios e abrir um crédito extraordinário, ok? Sem que isso não entre agora nas contas públicas. Então, os precatórios foram liberados através da medida provisória 1.200. Mas aquela velha pergunta, e por que o abono salarial não entra, Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já disse que já vai começar o pagamento aí dos precatórios. Ele pretende pagar 1.531 precatórios, que vai dar em torno de 380 milhões de reais, para que você possa sacar em janeiro.
vai pagar agora para saque em janeiro. E aí um detalhe muito importante, o governo vai depositar esse valor no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ. E o CNJ é quem vai mandar para os tribunais que vão fazer os repasses a quem é devido. Então assim, ó, não clique, por exemplo, em link nenhum dizendo para clique aqui para receber o seu precatório. Não. Cuidado com golpes dessa natureza, porque isso vão começar a acontecer. Bote sua conta aqui para receber. Não, tudo isso é feito de maneira judicial, ok? Em alguns casos, por exemplo, de precatórios, você terá que entrar com alvará. Em outros não, mas isso depende de cada caso, ok? Cada caso é um caso específico, mas entenda que os precatórios não são pagos você acessando um site qualquer, não são pagos você, por exemplo, alguém vai te antecipar precatório. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Clique nesse link aqui, preencha seus dados bancários. Também tome muito cuidado com isso, tá bom? Então aí nós temos 93 bilhões de reais. Gente, é dinheiro demais. Tu é louco? Olha o tanto aí de precatórios que o governo não pagou, né? Dívidas do governo aí não paga. Galera do céu, imagina, né? Se a gente ficar devendo o governo, não tem adiamento não, mas o governo ficar devendo as pessoas, aí o negócio sabe. Tem gente, por exemplo, que já passou mais de décadas, mais de 10 anos para receber alguma dívida do governo. E lembrando, esses precatórios, eles têm precatórios de várias naturezas, tanto naturezas alimentares quanto naturezas comuns. Se você, ou se o seu pai, ou se a sua mãe, seu avô, se a sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô, tem precatório para receber, deixa aí nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre isso, quem sabe eu posso gravar mais vídeos. Mas se não tiver muita demanda, eu passo para os meus próximos assuntos que passarei aqui, viu? Mas aí fica a nossa pergunta, né? Para você aí que estava esperando o abono salarial. Por que o governo não libera 20 bilhões, 22 bilhões, mas libera 93? Por que o governo não libera a revisão do FGTS, mas libera os precatórios? Ou seja, nós estamos vendo aqui 2 pesos e 2 medidas. Doutor, mas os precatórios são direitos reconhecidos na justiça. Sim, o abono salarial também é um direito reconhecido na Constituição Federal, mas não é um direito que está sendo garantido. Por que nós estamos tendo 2 pesos e 2 medidas? E detalhe, com essa medida aí do governo federal, com a aprovação, né, do pagamento dos precatórios, o governo pretende em 2024 encerrar o pagamento de todos os precatórios atrasados. Mas com relação ao abono salarial, olha só o que acontece. Em 2024, ele vai pagar o abono referente a você que trabalhou em 2022. Ele poderia pagar o de 2023? Poderia, mas não vai pagar. Em 2025, ele vai pagar parte do de 2024 e o de 2023. Aí em 2026, ele paga o de 2025 e a outra parte do de 2024. E aí o governo diz que em 2026, no final do seu mandato, ele regulariza o pagamento do abono salarial. Aí eu te pergunto, o precatório tem decisão do STF e o abono salarial está previsto na Constituição. Por que um está sendo mais importante que o outro? Não estou jogando de um assunto contra o outro, mas estou te mostrando que a questão numérica do governo dizer assim, o valor é muito alto aqui de pagamento do abono salarial, é 23 bilhões, 24 bilhões. Os precatórios são 93, praticamente 5 vezes mais. Por que abriu um crédito suplementar para o precatório? Porque não estava previsto no orçamento, e não abre um crédito suplementar também para o abono salarial. Ou seja, o trabalhador que, de acordo com o partido que governa o nosso país hoje, o Partido dos Trabalhadores, deveria também se importar com esse tema. Em questões financeiras, não dá mais para dar desculpas, liberou precatórios. Em questão de decisão, não dá também para dar desculpa, porque o STF decidiu, mas o abono é constitucional. E aí? Fica então a nossa reflexão. Um grande abraço a todo equilíbrio, espero que você tenha entendido esse tema. Qualquer outra dúvida deixe nos comentários e até um próximo vídeo.